Olá pessoal, muito obrigado a todos vocês que sempre vêm aqui ao Rodrigo Silva Arqueologia. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho de notificações e, é claro, divulgar esta mensagem porque ela não é minha. É a pregação do Evangelho que deve ser feita a todo mundo, em testemunho a todas as nações, para que Cristo possa voltar. Hoje eu queria meditar com vocês um pouco a respeito de um tema aparentemente controverso ou contraditório. Quando o crente ou quando o ímpio ora e o crente é o diabo, ou seja, quando o diabo acredita. Normalmente pensamos que oração e fé são atitudes qualificáveis apenas daqueles que estão em contato com Deus. Sendo assim, como é que eu posso colocar a fé no diabo e a oração num ímpio? Pois é justamente isto que a Bíblia apresenta. O diabo não é um ateu. Se você ler com carinho a Epístola de Tiago, você vai ver que lá está escrito por inspiração de Deus que até os demônios creem e estremecem. Então existe uma fé em Deus, porque eles creem em Deus, que até os demônios têm. Mas qual a diferença dessa fé em Deus do demônio daquela fé que realmente em associação com a graça nos salva? Porque existe uma diferença entre crer em Deus apenas como um assentimento intelectual e crer em Deus como fruto de uma relação com Ele, uma disposição para obedecê-lo. Uma coisa é reconhecer que a rainha da Inglaterra é justamente a rainha Elizabeth. Outra coisa é ter prazer em ser súdito da rainha Elizabeth. Percebeu a diferença? Com relação à oração e os ímpios, eles também podem orar. Isso também me surpreende na Bíblia Sagrada. A Bíblia não classifica as pessoas em simplesmente os que oram e os que não oram. A Bíblia fala daqueles que oram com temor a Deus, com sinceridade, e aqueles que oram por razões escusas. São pessoas que oram muito, mas cujas orações não agradam a Deus. São como aqueles sacrifícios que Israel fazia na época de apostasia e que Deus dizia que estavam causando náuseas à sua respiração. Eu quero ler uma passagem para você. Provérbios capítulo 28, verso 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Vou repetir. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Eu aprendo várias coisas com esse verso. Em primeiro lugar, que há pessoas que desviam o ouvido das coisas de Deus e mesmo assim oram. Curioso, elas apostatam sem deixar a religião. Elas se tornam descrentes sem deixar de exercitar uma crença. Que fato curioso. Essa expressão ouvir a lei é uma expressão típica do idioma hebraico que significa cumprir os mandamentos. Não é simplesmente escutar ou dar sentido auditivo a uma palavra que é pronunciada. Aqui, ouvir significa obedecer. Tanto é que o lema mais áureo da religião judaica é o chamado Shema Israel, cuja tradução seria ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus é Deus. Ou seja, ouve, obedece, ó Israel. Agora, eu percebo aqui que o ímpio ora também, e o demônio pode ser um crente. Na verdade, há pessoas que oram, mas elas estão num caminho muito perigoso em termos espirituais. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, há aquelas pessoas que oram, mas eles escolhem ser ignorantes a respeito da vontade de Deus. Isso é muito sério. Ela não é ignorante porque ela não teve oportunidade de conhecer a mensagem. Ela é ignorante porque ela quis ser ignorante. Porque veja bem, a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, não seria justo da parte de Deus condenar ao inferno alguém que fez algo errado sem saber que estava fazendo errado. Porém, a própria Bíblia diz que alguns, está em 2 Pedro isso, eles deliberadamente se esquecem, isto é, fazem questão de esquecer que por longo tempo houve céu e terra e que Deus trouxe o juízo e que trará novamente no futuro. O que Pedro está aqui falando é que existem pessoas que são ignorantes porque não tiveram a oportunidade de conhecer e outras que são ignorantes porque querem continuar ignorantes. A Bíblia também fala que nos últimos tempos viriam homens com coceira nos ouvidos,
O gesto é simplesmente esse aqui, ó, ficar fazendo isso aqui, ou não quero ouvir, não quero ouvir esta expressão bíblica, coceira nos ouvidos, eu não quero ouvir, que deliberadamente escolhem a ignorância para que fiquem assim num campo de conforto e não sejam incomodados. Sabe aquela pessoa que está fazendo algo errado e você vai conversar com ela, não, ela não fala nada, não quero mesmo. Se você falar vai piorar. Na verdade ele não quer ouvir. Esta adesão à ignorância por conta própria, por vontade própria, é muito perigosa. Há um segundo grupo também de pessoas que simplesmente optam não pela ignorância, mas pela negligência. Eles até sabem, mas preferem negligenciar aquilo que sabem. Eles parecem até, me permitam dizer, ocupar a mente demais com coisas importantes, esquecendo-se das coisas que são essenciais. Como professor, eu tenho notado que a grande dificuldade hoje, especialmente em ensinar aos jovens ou à igreja durante um sermão, e mesmo ensinar a nós mesmos que estamos ali ministrando a palavra, porque quem ministra também tem que aprender. Eu não faço esse discurso na terceira pessoa, é uma reflexão que eu faço em primeiro lugar para mim mesmo. Muitas vezes nós ocupamos, ou as pessoas ocupam demais a mente com coisas supérfluas. Eu não acredito mais naquela pedagogia da tábula rasa, que eu chego ali na criança, Thomas Hobbes falava isso, né? E como se fosse uma folha de papel em branco, eu escrevo o que eu quiser. Não é bem assim. Hoje, muitos jovens e adultos, diga-se de passagem, estão se tornando verdadeiros PhDs em cultura inútil. Eles sabem tudo, absolutamente tudo, sobre coisas que não levam a nada. Mas com relação ao conhecimento que conduz à salvação, eles negligenciam. Eu conheço muitos pais, desculpem, aqui não é julgando ninguém, mas é uma realidade que nós vemos, muitos pais que sabem tudo sobre o time de futebol. Tudo, absolutamente tudo. O nome do jogador, quando foi feito, sabem tudo sobre Big Brother Brasil. O que está acontecendo, quem entrou na casa, quem saiu, sabem tudo sobre Game of Thrones, quem que entrou, quem saiu, mas nunca tiveram tempo para ler um livro sobre o desenvolvimento da criança. Nunca tiveram tempo para ler um artigo sobre educação de filhos. E se acham especialistas em paternidade apenas porque geraram filhos. Eu sei o que é educar uma criança, porque eu já fui pai de 4. Ora, o fato de comer bolo não me torna um confeiteiro, me torna apenas alguém que come bolo. Se eu quero fazer uma festa de casamento ou aniversário, para não passar vergonha na hora da festa, é bom contratar um confeiteiro e aceitar as suas sugestões a respeito do bolo da festa. E não ser orgulhoso ao ponto de achar, não, eu como muito bolo, não preciso do confeiteiro. Eu sei como comer bolo, já comi bolo demais. Há muitos pais que não leem nada sobre filhos, há livros excelentes, inclusive para quem é adventista, há muitos livros bons de Ellen White, Orientação da Criança, Fundamentos da Educação Cristã, e os pais não leem essas coisas porque não tem tempo, apenas geram filhos e depois quando alguém recrimina a educação que ele está dando para o filho, ele fala, não, eu sei educar meu filho. É mesmo? Você se prepara para a prova da OAB, você se prepara para o exame de medicina, você se prepara para tirar a carta de motorista, você se prepara, se mata de estudar para o concurso público, mas na hora de ter filhos, você não gasta nem 5 minutos estudando sobre o assunto. E depois, manda aquela mesma criança para a escola para que os educadores deem jeito na criança. Eu não tenho filhos, mas isso não significa que eu não possa dizer algumas verdades que são inclusive assinadas por muitos pais. Aliás, não é incomum quando alguns pais pedem para eu conversar com os filhos deles, para quem sabe trazê-los de volta para a igreja. E eu, conhecendo aquela realidade específica ali, percebo que o pai quer que em meia hora de conversa eu resolva o que ele demorou 16 anos para estragar. Não é fácil. Perceba, não é uma questão de moralismo, é uma questão de dar assento ao que precisa ser dado. Uma oração de uma pessoa que negligencia o conhecimento oportuno é muito séria. Ela dificilmente será ouvida por Deus, porque ele está desviando os ouvidos, como diz a Bíblia, da lei de Deus. Ele está desviando, ele simplesmente não quer ouvir. Ou ouve, mas não quer aprender. E nessa situação,
Eu não chego à mente da pessoa como um design de interiores mobiliando uma sala vazia. O trabalho é um pouco mais complicado. É como tentar convencer um acumulador compulsivo, sabe aquelas pessoas que ficam colocando lixo em casa? É como tentar convencê-lo a tirar o lixo da casa para depois você conseguir colocar uma mobília limpa e harmoniosa no local. Não é tão fácil assim. Em terceiro lugar, eu tenho as pessoas que desviam os ouvidos da lei de Deus, esses são os piores, de propósito. Ele simplesmente não quer saber das coisas espirituais, ele não quer saber do céu, ele cospe em Cristo. E hoje no mundo nós vivemos um paradoxo tão interessante que as pessoas não se preocupam tanto com as ofensas a Cristo que são feitas em Hollywood, em músicas de carnaval, em quadrinhos de jornal e outras coisas por aí. E quando você se levanta dizendo, gente, isso aqui é blasfêmia, logo vem aqueles da bandeira dos pobres e oprimidos dizendo, não, você tem que entender, isso é arte, nós temos que amar essas pessoas, não condená-las, não se pode fazer nada. Respeite-as, é o modo como ele tem de retratar a vida. Ou seja, quando Jesus é ofendido, eu tenho que respeitar o ofensor. Mas quando uma opinião política é contradita, quando uma opinião política é refutada, ou quando há uma discordância sobre um posicionamento sociológico de alguém, aí a pessoa se ofende. Vai às redes sociais com força e lhe condena às chamas do inferno che-guevariano, porque você discordou da linha marxista que ela segue, por exemplo. Aí você não pode. O mundo pode criticar Jesus, e eu tenho que aceitar e amar o que critica Jesus para não ofendê-lo. Eu não posso levantar a bandeira e dizer, opa, para, isso é blasfêmia. Eu tenho que entender e amar. Porém, quando você discorda do posicionamento político, aí a coisa é séria. É campo sagrado, não se pode falar nada contra isso. Sabe, meus irmãos, eu fico achando interessante que na cruz do Calvário, os homens falaram com Jesus, você se lembra? Se tu és o Filho de Deus. Interessante. Se a oração é falar com Deus, eles estavam falando com Deus. Mas aí que está o problema. Aqueles homens ali estavam falando para Jesus. Eles não estavam falando com Jesus. Percebeu a diferença? Quando você está em oração, você tem que conversar com Deus. E conversa dispõe um resultado de diálogo que venha daqui para lá e de lá para cá. Oração é diálogo com Deus e não simplesmente falar para Deus. Porque falar para Deus, os soldados romanos, os fariseus e os escribas do povo e os sacerdotes também falaram no Calvário, eles falaram para Deus, mas não estavam falando com Deus. Quando Jesus voltar, o Apocalipse diz que alguns pedirão às pedras que caiam sobre eles e escondam da face daquele que se assenta no trono. Porém, o Evangelho diz que outros não terão essa oposição. Eles falarão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, olha a arrogância, em teu nome eu fiz isto. Novamente, são pessoas que estão falando para Deus, mas não estão conversando com Deus. Repetindo e resumindo, orar não é simplesmente falar para Deus, não é declamar uma poesia, é conversar com Ele. Ou, como diria Ellen White, é abrir o coração a Deus, como se abre a um amigo. E para um amigo, você não mente, você não usa dissimulações, você simplesmente se abre para dizer o que está sentindo e para ouvir o que ele quer dizer para você.